Bom, o meu nome completo é Paulo Roberto Margutti Pinto, mas eu geralmente sou conhecido como Paulo Margutti, né? E eu comecei a fazer, quer dizer, eu sou natural de Poços de Caldas, fiz o meu curso secundário, a maior parte dele em Poços de Caldas, e depois me mudei para Belo Horizonte, terminei o curso secundário no Colégio Estadual e em seguida fiz o vestibular para o curso de Filosofia na Fafiche, né? E pelo que eu me lembro, isso aconteceu em 1964. Então, quando eu entrei na universidade, a universidade estava recheada de policiais, né? E entrei numa situação completamente diferente, né? E você foi professor de filosofia? Bom, eu me formei em 67, né? E depois eu fiquei alguns anos afastado da filosofia. Se não me engano, foi em 75, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar no departamento de filosofia, né? Eu tinha trabalhado um pouco antes, já como professor de filosofia também, na Católica. E depois é que eu passei por uma seleção, né? E comecei a trabalhar na UFMG, no departamento de filosofia. Então, eu acredito que foi mais ou menos 1975. E você tá? trabalhou até quando? De 75 até 2006, né, como professor, né, da filosofia. Então, você pode contar um pouco pra gente como é que foi seu processo de formação na filosofia? De onde surgiu o seu interesse pela área? O que você fazer filosofia? Bom, aí tem uma história meio dramática no pedaço, né? É o seguinte, como eu falei, eu estudei, quer dizer, eu me formei em Poços de Caldas, né? Pelo menos uma parte do meu curso secundário, e eu estudei no Colégio Marista. E no Colégio Marista, a religião era uma coisa levada muito a sério, né? E eu, na minha adolescência, eu comecei a ter certas dúvidas em relação à religião, né? E, assim, por uma certa ingenuidade, eu contei aos padres que eu estava com dúvidas em relação à religião, né? E isso me criou um problema muito complicado, porque à medida que o tempo foi passando, eles chegaram à conclusão que eu era ateu, né? A coisa toda aconteceu da seguinte maneira, eles já sabiam que eu estava em dúvida, né? E um belo dia, na aula de religião, era a terceira aula, né? E a gente sempre rezava o terço. Então tinha aquilo, mistérios gozosos, mistérios gloriosos, etc., né? E normalmente nessa hora sempre acontece alguma coisa engraçada, né? E você não pode rir. E aí então isso cria aquela situação que fica quase incontrolável o riso. E aconteceu lá, parece que um colega meu, ele estava rezando, puxando a Ave Maria lá, e ele deu uma oitavada, assim, sem querer, né? E eu achei graça, esbocei um sorriso. E o meu professor falou assim, Margutti, se você não quiser rezar, pode sair. Eu falei, nossa, mas que maravilha, né? Eu não quero rezar, então vou sair, né? Aquilo foi um desastre total na minha vida, né? Eu saí, mas dali para frente os padres, né, os irmãos maristas, começaram a me tratar como um inimigo mortal, né? E um belo dia, inclusive, à medida que as coisas foram passando, né? Eu me lembro, inclusive, que nessa ocasião fizeram um concurso de conto na cidade e eu ganhei o terceiro prêmio. E o médico da cidade já sabia alguma coisa a meu respeito, então me deu de presente o Dicionário Filosófico de Voltaire, né? Que assim, é tipo da obra escolhida a dedo, né, para dar para uma pessoa que está com dúvidas em religião, né? E no primeiro verbete do dicionário, Voltaire fala sobre Abraão, né? E o Voltaire tenta demonstrar por A mais B que o Abraão era gigolô e que ele viveu às custas da Sara, que ele ficou rico às custas de Sara, etc. E eu então, né, nas minhas conversas com os padres, eu fui, né, contar isso. Eu li lá, falou que o Abraão era gigolô, né? Então isso foi só complicando a minha situação. Isso, inclusive eu me lembro que um desses irmãos, nós fomos na Bíblia conferir para ver se era aquilo mesmo, né? E a Bíblia estava até em francês, eu me lembro. Eu vi assim a desilusão do irmão quando ele leu lá o Abraão falando que a Sara era irmã dele, né? Ela é ma sœur, sabe? Não era irmã, né? Era mulher dele. E então ficou mais ou menos assim comprovado que
né? O Abraão realmente tinha alguma coisa, né, a justificar no que ele tinha feito. E o certo é que à medida que a coisa foi passando, os irmãos foram ficando cada vez mais assim contra mim, até que um belo dia, a minha aula era à tarde, e a aula do meu irmão, que era mais novo, era pela manhã. Então, na hora do almoço, meu irmão chega e fala assim: olha, o reitor mandou falar que você está expulso do colégio, não precisa mais comparecer, né? Eu fiquei, isso foi em agosto, né? Eu fiquei numa situação complicadíssima por conta disso, né? E então, graças assim à intervenção da minha mãe, ela era muito amiga da esposa do delegado da cidade, e foram lá, conversaram com o reitor, etc. Ele aceitou que eu ficasse no colégio até o final do ano, né? Então eu fiquei no colégio até o final do ano, e no ano seguinte, lá vim eu para Belo Horizonte, né? Aí fiz seleção para o estadual, passei e completei o meu curso no estadual. Bom, mas quando eu saí de Poços de Caldas, a minha fama não era só de ateu, não, né? Mas também de comunista. Porque é lógico, né? Qualquer assim, posição que você tome um pouquinho heterodoxa, você já vira comunista, né? E eu me lembro que quando eu estava... eu fui para Belo Horizonte com a minha mãe. O meu pai já tinha ido e eu estava só com ela, e a gente estava esperando o ônibus chegar. Aí passou um conhecido da minha mãe, né, conversou com ela, etc. Aí ele olhou para mim e falou assim: ó, muito inteligente esse seu filho, hein? Aí a minha mãe ficou toda alegre e falou assim: um ótimo prato para os russos, né? Então essa foi a visão que as pessoas tinham de mim quando eu saí de Poços de Caldas e fui para Belo Horizonte, né? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava com um problema complicado, porque as pessoas todas me diziam: olha, você está falando aí que você não acredita em Deus, mas você fica boneco, hein? Porque se Deus existe, você vai para o inferno quando você morrer, né? Então isso assim, me criou uma espécie de motivação para estudar essa questão de uma forma mais aprofundada, né, para ver, né, se realmente eu tinha fundamento no que eu estava fazendo ou não, porque o castigo que se anunciava era complicado, né? E, para mal dos pecados, quando eu comecei a estudar no colégio estadual, eu fiz amizade com esse seminarista que tinha acabado de sair do seminário de Mariana, né, muito culto, né, fazia citações em latim, grego, etc., né, e também saiu por questão de dúvida religiosa, etc., né. Então juntou as duas coisas. Eu queria muito avançar nos meus estudos, e ele, também já tinha muito estudo nesse setor, né, me estimulou bastante. Dali para frente, então, eu achei que era minha obrigação estudar filosofia, ler tudo que aparecesse pela frente, e fui fazendo isso. Mas o projeto da minha família e meu projeto inicial era fazer engenharia. Quando chegou, porque eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu já tinha feito o primeiro, antigamente era primeiro científico, né? Eu nem lembro mais a que corresponde. Deve ser a primeira série do segundo grau, né? Então eu já tinha completado em Poços de Caldas. Aí, em Belo Horizonte, eu completei o segundo e o terceiro. O segundo eu ainda tinha a ideia de fazer engenharia. No terceiro, que era a hora de tomar uma decisão realmente, eu optei por fazer filosofia. Aí foi realmente uma loucura, né, na família, porque eles iam perder um engenheiro, né, possivelmente bem sucedido na vida, e iam ganhar o quê? Um filósofo que ia ser no máximo um pobretão, um revoltado, qualquer coisa desse tipo, né? Mas eu insisti, finquei o pé e acabei então fazendo o vestibular, né? Bom, aí já é outra história. Então o que me motivou realmente, né, para fazer a filosofia foi essa questão religiosa. Depois, é claro, você começa a estudar filosofia, cai problema de tudo quanto é lado, né? Mas o problema inicial foi mais esse problema religioso, a questão da existência de Deus, né, e da tolerância religiosa, coisas desse tipo, né? E por muito tempo, inclusive, isso me deixou bastante afastado da religião, dos padres, tudo mais, né? Mas a minha vida deu uma reviravolta no final, que eu me aproximei. Eu trabalho para os jesuítas, né, atualmente. Então, alguma coisa diferente aconteceu, né? Foi diferente do que o Machado fala que, um dos personagens do Machado fala que não conseguiu juntar as duas pontas da vida. Eu acho que alguma coisinha eu consegui fazer nesse sentido, né? Bom, eu tive muitos professores, nem todos eram muito bons, né?
Mas assim, os que eu me lembro mais de perto, que eu gostaria de comentar aqui, foram primeiro o Silvio Barata Viana, que era professor de filosofia grega, né, história da filosofia grega, e ele me surpreendeu, porque de certa maneira o estilo dele, principalmente a disciplina dele, parecia muito com a minha, sabe? Eu fiquei surpreso porque era o seguinte, era o primeiro dia de aula meu do curso de filosofia. A aula começava às 7 horas, né? Eu cheguei às 7 em ponto e o quadro já estava todinho cheio com anotações que o Barata já tinha colocado, né? Aí eu percebi, eu vou ter que chegar mais cedo, porque esse homem não é fácil não, né? E anotava tudo o que ele dizia, né? Eu devo ter um livrinho assim de umas 200 páginas, né, de anotações das aulas do Silvio Barata, né? E eu gostava muito do estilo da aula dele e da maneira dele tratar o assunto, tudo mais. Aquilo me despertou muito para uma visão assim mais acadêmica da história da filosofia. Um outro também que me impressionou foi o padre Orlando Vilela, que assim, o que mais me impressionou nele é que ele era muito irônico. A ironia dele, assim, a maneira, ele é muito organizado, mas muito irônico dentro daquela organização dele. E eu gostava muito também do estilo de aula, né, que ele dava. Mas de todos os que eu tive, né, o que mais me impressionou foi o Padre Vaz, né? O Padre Vaz, ele, assim, primeiro, não precisava consultar nada, tudo na cabeça, e uma capacidade de organizar o assunto, um conhecimento de causa assustador, né? Então é só se anotar. Eu também fiz inúmeros cadernos, né, verdadeiros livretos, né, com as anotações de aulas do Padre Vaz. Então esses foram assim, eu já tive aula com muitos outros, né, mas os que mais me inspiraram realmente foram eles, né, o Barata mais pela disciplina acadêmica e o Padre Vaz mais pelo conhecimento e pela capacidade de organizar o assunto com clareza, né? Isso sempre me preocupou muito, ser claro na filosofia, né? O oposto do Hegel, de preferência, né? Então foram mais ou menos esses os 3 professores que me inspiraram, né? Você chegou a conhecer o Veloso? Conheci, mas eu não tive aula com ele. O Veloso, na época que eu fiz o meu curso de graduação, ele era diretor da Fafiche, então ele não estava dando aula na ocasião, né? E quando você começou a dar aula na filosofia, assim, como que era o perfil do departamento? Qual que era a relação do departamento de filosofia com a cidade lá na Carangola? Bom, 2 coisas a gente pode dizer aqui. Primeiro, o seguinte, a época que eu comecei a fazer o curso de filosofia era muito diferente da época atual. O curso de filosofia tinha 2 cadeiras, que o pessoal costumava falar que eram 2 poltronas, né, ou 2 sofás, melhor dizendo, e uma das cadeiras era de metafísica, era ocupada pelo Veloso, e a outra de história da filosofia do Padre Clóvis, né? O Veloso era diretor da faculdade, então não dava aula. O Padre Clóvis não dava aula de jeito nenhum, ele era só dono do sofá, né? E os outros professores aqui cuidavam das matérias, né, ligadas a cada uma dessas cadeiras. E eu me lembro, inclusive, uma coisa que me impressionou, o Padre Clóvis uma vez, conversando na diretoria lá, eu não sei o que estava acontecendo, ele discutindo as férias dele. Não dava aula e já estava querendo tirar férias. Então era esse mais ou menos o ambiente, né, da faculdade na época. E como o curso de filosofia funcionava no 8º andar, eles falavam muito, os professores costumavam dizer assim, nós estamos no 8º andar, quer dizer, estamos distantes da humanidade, né, contemplando teoricamente, né, o mundo daqui de cima. Então parecia assim que o curso de filosofia era uma coisa muito distante do mundo em que nós vivemos. E, em parte, muitas das disciplinas que a gente estudou tinham a ver com isso, né, um afastamento muito grande da nossa realidade e com raras exceções, né. Mas, por outro lado, principalmente por ocasião da Revolução de 64, né, o Padre Clóvis ele atuou muito, porque ele era, se não me engano, ele era capitão do exército. Então ele tinha uma certa influência, tanto entre os militares como também na polícia. Então ele ajudou muito a atenuar as punições ou as prisões de alguns professores de filosofia, né,
que se viram em situação meio complicada em função das suas ideias naquele momento difícil, né? E inclusive eu me lembro também que alguns saíram do Brasil e foram fazer doutorado na Bélgica, né? Um monte de professores virou doutorando na Bélgica para fugir do problema da perseguição política aqui, né, no Brasil. Mas então a relação maior que eu vi foi essa, sabe? Por um lado, quando se estudava filosofia, a gente tinha a impressão que estava realmente no mundo das ideias platônicas, né, inteiramente fora da realidade. E por outro lado, na hora realmente que era necessário fazer alguma coisa, alguém sempre tomava alguma atitude, né? Mas como que foi para você entrar no curso de filosofia logo que aconteceu em 64? Como foi ser aluno desse período? Foi chocante, né? Porque primeiro, eu jamais esperaria isso, né? No primeiro dia de aula, assim, não foi bem no primeiro dia, mas porque o movimento, as aulas já tinham começado e a Revolução foi 31 de março, né? Então já tinha aula. De repente eu chego lá, tá cheio de milico na porta, tudo difícil, não pode entrar, etc. E aí começa, né, as pessoas a serem perseguidas, fulano teve que depor, cicrano teve que depor, etc. Eu me lembro, inclusive, do Moacir Latesa, eu fui aluno do Moacir também, mas o Moacir, eu não tenho uma boa lembrança dele como professor, porque o Moacir estava completamente assim, atrapalhado por conta da perseguição que ele sofreu. Ele teve que, vamos dizer assim, prestar depoimento no DOPS, etc., né? Eu me lembro que uma vez ele foi dar aula, quando ele esticou as pernas, eu falei assim, estou com 2 meias diferentes. Pra vocês terem ideia, ele estava tão perdido, né, que... E, inclusive, assim, essa observação que ele fez indicava muito bem, né, como que as pessoas se sentiam. Então, o tempo todo havia isso, quer dizer, os alunos conversavam entre si, trocavam ideias e tinham posições bem definidas. Os professores, quando sentiam que podiam dizer alguma coisa, eles diziam. Mas, de um modo geral, todo mundo ficava com o pé na frente e o outro atrás, né? O clima sempre era esse, né? Cuidado. E mesmo quando eu dei aula... antes de começar a trabalhar como professor de filosofia, eu dei aula em curso pré-vestibular de história, né? Era um problema quando eu chegava no Brasil contemporâneo, né, contar a história do movimento de 64. Era muito complicado. Então havia realmente uma censura e um clima extremamente desagradável, né? Que foi uma beleza quando isso começou a se dissipar, né? E a gente pôde ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Que infelizmente nós estamos sendo ameaçados nos dias de hoje a voltar àquele passado tenebroso, né? Olha, o que aconteceu foi que quando, por volta de 75, e dependendo também da disciplina que você vai trabalhar, né? Eu trabalhava na época, eu comecei a dar aula aqui numa disciplina chamada Lógica do Pensamento Científico. E ela já estava muito bem montada, não fui nem eu que fiz isso, porque quando eu entrei já havia uma apostila dessa disciplina e já estava tudo montado. Era uma forma um tanto sutil de escapar, né, da censura, da ditadura, né? A gente dava aulas utilizando textos, às vezes, do Marx para falar uma determinada coisa, textos de sociólogos, assim, meio irreverentes ou meio heterodoxos também para falar de outras coisas. E isso tudo, evidentemente, ajudou bastante, né, a desanuviar o ambiente. Mas as coisas só melhoraram mesmo quando se deu realmente a abertura, né, e quando começou o movimento pelas diretas já, quando a coisa, né, aí dali para frente já não havia mais nenhuma preocupação por parte de ninguém em relação a isso. Mas quando eu, além das aulas de lógica do pensamento científico, eu dei muita aula de lógica também. E lógica, felizmente, é meio, assim, é uma disciplina muito abstrata, né? Mas agora eu costumava usar exemplos políticos, né, nos exercícios de lógica. Mas era uma coisa muito leve, nada provocativo, não era uma disciplina que pudesse causar maiores problemas, né? Como que foi assim, a sua formação, a sua experiência internacional em Edimburgo? E como que isso impactou no seu trabalho como pesquisador? Olha, aqui o que a gente poderia dizer é o seguinte: no departamento de filosofia,
quando eu fiz o curso de graduação e depois quando eu comecei a dar aula, eu só tinha graduação quando eu comecei a dar aula. Então eu comecei a fazer o mestrado, né? Eu fiz o mestrado já como professor de filosofia. E nessa época, a maior parte dos professores do departamento tinha se formado em Louvain. Eram os doutores, o grupo de Louvain, vamos dizer assim, né? E esses professores, eles faziam muita questão de deixar claro que eles eram doutores e que eles tinham todo assim, o direito e todo o poder para, vamos dizer assim, administrar o departamento. Que pessoas como eu, né, o Dravin, Ricardo Fenati, o Ivan, eram todas pessoas assim, não tem doutorado, então é inferior, é baixo clero, né? E o baixo clero não pode dar muita opinião. Acontece que o alto clero era péssimo administrador e o departamento ia muito mal das pernas mesmo. E eu me lembro que ainda como professor, eu não me lembro se eu já tinha feito mestrado ou não. Eu fui chefe de departamento. E quando eu fui chefe de departamento, eu consegui, aquilo foi uma façanha na época, consegui 4 vagas de professores para o departamento, né? E nessa época entrou o Nilton Binhoto, a Thelma Bichel, né? Eu não me lembro de alguns outros, mas foram 4 no total que entraram, graças a essas vagas que eu tinha conseguido, né? Mas assim, o departamento não andava, as coisas não aconteciam porque o grupo de Louvain segurava, né? Queria manter aquela posição e aquela estagnação administrativa e acadêmica. Então, todos nós, né, do baixo clero percebemos, nós temos que fazer rapidinho esse doutorado e tomar conta desse departamento. Porque se a gente não fizer isso, esse departamento não vai andar. Então, cada um foi para o seu lado, né, fazer doutorado. E algumas pessoas fizeram doutorado antes de mim. O Ivan, por exemplo, ele fez doutorado antes de mim. E quando você diz esse processo de modernização, quando eu cheguei, porque quando eu estava fazendo o doutorado, o principal fenômeno já tinha acontecido, que foi a tomada do poder, né, pelo baixo clero, pelo antigo baixo clero. Então, quando eu cheguei, né, já não tinha mais o grupo de Louvain dominando, já era um espírito muito mais acadêmico, a coisa estava muito mais organizada. Então, para mim, foi muito mais fácil caminhar nessa direção em função disso, né? Mas é claro que depois que você faz o doutorado, por exemplo, no meu caso pessoal, eu aprendi muito na realização da minha tese, porque eu cheguei em Edimburgo com a ideia de que fazer pesquisa, né, era como se fazia pesquisa no Brasil. E não é. Aqui no Brasil, mestrado, por exemplo, você não precisa ter originalidade nenhuma, pode repetir o que já falaram aí adoidado, é só você fazer bonitinho, né, com, vamos dizer assim, uma boa estrutura acadêmica, está resolvido. E o doutorado também, ninguém aqui... o que se exige do doutorado é que a pessoa faça ela tenha realmente produza uma contribuição para o conhecimento humano. Então é uma transgressão, é uma inovação. Mas quem estudou na graduação, aprendendo só a comentar texto, faz o mestrado, aprendendo só a comentar texto, como é que na hora do doutorado vai fazer alguma coisa pessoal? Não está preparado para isso. Isso dificulta tremendamente a situação, né? Então, o que eu aprendi lá foi isso. Me cobraram de mim que eu fizesse alguma coisa pessoal. E eu passei aperto, né? Porque eu não estava preparado para isso. Mas, por sorte, eu consegui fazer uma tese que tinha, né? Claro, não era nada de super original, mas pelo menos era uma coisa que ninguém tinha falado antes, né? E que constituiria uma contribuição pessoal. Mas não me parece também que foi nessa época e nesse tipo de linha de pesquisa, né? Não foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz foi depois com o meu trabalho sobre o Tractatus, né? Mas isso aí a gente pode colocar em outro aspecto. Mas ainda com relação à sua pergunta, né? O que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui, eu já encontrei a coisa feita, mas eu estava mais preparado também para enfrentar a situação, né? Então foi muito mais fácil e todos os meus colegas que da época, né, se ressentiam da dominação do grupo de Louvain, da ineficácia do grupo de Louvain, estavam trabalhando de maneira muito
produtiva, né? Então a gente conseguiu fazer muita coisa nessa época, o departamento deu uma levantada. Então, inclusive quando a gente mudou da Fafis para cá, isso significou também uma profissionalização maior, sabe? Aqui mudou completamente o ambiente, mudaram as coisas, então foi muito bom nesse sentido. E eu me lembro também que nessa época, eu fui coordenador da pós-graduação também. E quando eu fui coordenador, eu acho que foi uma das épocas em que a gente recebeu mais dinheiro aqui. Olha, eu tenho a impressão que, assim, era, por exemplo, 200 mil da CAPES, 150 mil do CNPq, era um absurdo, né? E eu me sentia na obrigação de gastar aquilo tudo. Eu não podia deixar um centavo para devolver, né? Então, muita coisa que aconteceu aqui nessa fase do departamento, fui eu que fiz nessa época como coordenador, né? Por exemplo, as cortinas de todas as salas, pendrives para todos os professores, computador, eu não me lembro se foi para todos os professores. Para os alunos eu tenho certeza que a sala de computadores dos alunos, eu comprei 15 computadores, né, para colocar para os alunos poderem utilizar. Móveis também, a sala da pós-graduação, né, vocês sabem que, por exemplo, a sala do coordenador, ela é separada da sala da secretaria, né? E na época em que eu fui coordenador, não tinha porta comunicando aquilo. Eu que fiz aquela porta. E fiz as escondidas, né? Então agora você pode, né? E antes a pessoa para falar com o coordenador tinha que dar a volta, né? O coordenador virava secretário de pós-graduação porque as pessoas queriam falar com ele, não podia deixar a porta fechada, senão ninguém sabia que ele estava lá. E para comunicar com a secretária também que tinha que dar a volta, né? Então colocando aquela porta facilitou tremendamente. Então foi assim, uma série de coisas desse tipo, graças a esse dinheiro todo, né? Facilitou muito a situação e foi graças ao fato de ter feito o doutorado, né? O fato de ter recebido essas verbas todas, né? E também tem uma coisa que eu até acho que vale a pena colocar, que foi antes dessa época que aconteceu, mas nessa época teve uma espécie de coroamento final. Quando eu dava aula já na graduação, né, e estava fazendo um mestrado, eu participei da primeira diretoria da Ampof. Então, o primeiro encontro de Ampof que se deu em Diamantina era o Janotti e eu. Nós dois é que organizamos o evento todo, né? E a filosofia toda do país na época cabia em um ônibus. As pessoas, inclusive, diziam assim, se esse ônibus cair, né, tiver algum problema, vai acabar a filosofia no país. Essa era a brincadeira. Agora vocês imaginem a população que aparece nos encontros da Ampof, né? Então eu fiz parte da primeira diretoria da Ampof, diretoria da SEAF, Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, coordenação dos departamentos de filosofia, né? Então, assim, eu acho que fui uma das únicas pessoas que participou de todas essas criações da época, e todas elas feitas para enfrentar as dificuldades que a gente estava tendo por conta da ditadura, né? E quando eu voltei, né, aí a coisa já estava mais calma, né? E nessa ocasião eu me lembro que eu cheguei a participar de uma ou outra diretoria de Ampof também, né? Eu fui 2 vezes, tipo assim, tesoureiro da Ampof, que foi presidida pelo João Carlos Salles, né? O pobre reitor da Balbúrdia lá na Bahia, né? Nós ficamos muito amigos por conta disso, né? E isso me deu uma experiência muito grande também. Graças a isso também eu pude participar da CAPES. Eu fiz parte da comissão de avaliação dos cursos de pós-graduação, a primeira comissão que deu nota, inclusive, né? Foi difícil, né? Porque ninguém teve nota 7, e a USP e a UFMG tiveram nota 6, né? Foi uma coisa complicada ali naquela ocasião. E além dessa participação, eu também fui coordenador do comitê assessor do CNPq, né? Durante algum tempo também, né? E pesquisador do CNPq. Então isso tudo só foi possível porque, né,
como os meus colegas, eu saí para fazer o doutorado. Quando voltei, nós encontramos uma situação bastante, assim, favorável a modificações e a melhorias, né? E foi isso que nós fizemos. Então, deu para a gente levar as coisas ao ponto que a gente levou, né? Eu acho que se não fosse fazer esse curso e se não fosse essa modernização pela qual o departamento passou, dificilmente a gente chegaria no ponto que chegou. Eu até me lembro de uma outra coisa que vale a pena comentar também, foi nessa época que nós implantamos um sistema, eu não sei se ainda funciona nos dias de hoje, porque houve modificações na estrutura aí dos cursos, então isso pode ser que atrapalhe. Mas na época, quando eu era coordenador da pós, nós montamos o seguinte esquema. Todos os professores da pós-graduação, eles ficavam com uma carga, a gente distribuía a carga para todos, menos um. Esse ficava livre para sair, fazer pós-doutorado, fazer alguma coisa, alguma pesquisa fora. Aí quando ele voltava, ele assumia a sua carga e isso liberava outro. A gente tinha uma carga sempre que deixava um livre para sair e fazer alguma coisa, sabe? Hoje eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso, acho que essa prática já morreu, sabe? Mas ela é fantástica em termos de aprimoramento da pesquisa, de facilitar, inclusive, né, a vida das pessoas em termos de produzir alguma coisa mais significativa, né? Fala um pouco sobre essa modernização da filosofia na FMG, sobre a passagem da Fafiche Carangola para cá. Como é que foi esse processo? Assim? Bom, eu não participei da passagem porque eu estava fazendo doutorado fora quando aconteceu. Mas a minha experiência com a passagem foi meio engraçada e culpa do Ricardo Fenati. Quando eu cheguei de volta, né, de Edimburgo e entrei na minha sala, né, cheio de peças de madeira, ripa, etc., né, e o Ricardo tinha falado para o pessoal que aquilo era meu, né? E então eu tive um trabalhão para me livrar daquelas bugigangas todas. O Ricardo era brincalhão, ele fazia essas coisas, ele fez essa traquinagem comigo, né? Mas tirando isso, né, eu achei fantástico. Primeiro porque eu morava no bairro Ouro Preto, né? Então era pertinho daqui, isso era uma beleza, né, em primeiro lugar. E segundo lugar que o ambiente aqui era diferente, a gente parecia que estava entrando numa nova atmosfera, porque a atmosfera da Fafiche era complicada, sabe? Eu vou citar só um caso para vocês entenderem, que é o seguinte, tinha um funcionário na Fafiche chamado Ernesto, ele era chefe dos serviços gerais da Fafiche, né? Mas o Ernesto, ele morava numa casa, porque a Fafiche era quase que o quarteirão todo ali, né? Então tinha uma casa lá, ao lado do colégio de aplicação, e o Ernesto morava lá de graça, não pagava aluguel, e todos os diretores da Fafiche morriam de medo do Ernesto. O Ernesto é que mandava na faculdade. O Ernesto alugava a sala da faculdade para pessoas de fora poder dar alguma palestra, dar algum curso, tudo mais. E ele era tolerado, né, medrosamente pelos diretores, que eles não tinham assim, coragem de enfrentar a verdadeira máfia que o Ernesto tinha criado. Quando a Fafiche mudou para cá, o Ernesto caiu do trapézio. Entende? Aí, e eu me lembro que o diretor que fez isso foi um ex-marido da Maria Eugênia, o Hugo Amaral, né? O Hugo Amaral era diretor na época e o Ernesto, quando chegou aqui, ele queria manter os privilégios que ele tinha como chefe de serviços gerais, né, aqueles privilégios mafiosos, iguais aos que ele tinha lá na Fafiche, mas o Hugo não deixou. E isso acabou, isso também deu uma higienização na administração da Fafiche que foi muito grande, né? Então, assim, as lembranças que eu tenho aqui são sempre positivas. Sempre, é lógico, acontece uma ou outra coisa ruim, né? Mas de um modo geral eu acho que quando a gente mudou para cá, a coisa só tendeu a melhorar. Nós só subimos ao invés de descer, né? Existe um diálogo assim que todo mundo relata justamente que quando vieram para a Pampulha, a filosofia pôde deslanchar, né, se tornar mais acadêmica, etc. Mas aí alguns professores mais antigos também relatam que lá na Carangola era legal, assim, porque tinha um contato com a cidade, com o cineclube, com eventos culturais. Você acha que tinha mais isso mesmo? Que o DCE ia fazer alguns eventos mais fortes, que tinha muito cinema. Você acha que tinha mais? Podia até ter, sabe? Mas eu acho que era uma questão da época e eu acho que isso, mesmo a perda disso,
não foi tão grande assim, porque quem estudava aqui podia frequentar lá se quisesse, né? A distância não significa nada nesse aspecto. E depois também que o que a gente ganhou em termos de melhoria acadêmica, melhoria administrativa, foi muito maior, sabe? Eu acho que não deu para sentir nenhuma quebra, não, sabe? Eu acho que isso é mais nostalgia do passado por parte do pessoal que estava acostumado com aquele jeito fafiche carangola, né? Com o jeito carangola, que não é o jeito do campus, é outra coisa completamente diferente, né? Eu me lembro, inclusive, lá na Fafiche era comum as pessoas rabiscarem a parede constantemente. Não tinha uma parede lá que ficasse sem algum, né? Tipo, eu não sou a regra, sou a exceção, etc. E toda hora você encontrava isso. Aqui já é, né? Às vezes aparece uma outra coisinha, mas né? Agora, é claro, né? Pela posição do departamento de filosofia, a gente sentia muito um cheirinho assim de fumo vindo do DA lá de baixo, né? Tinha a hora que você passava aqui no corredor, subia aquele cheiro assim, aí a gente lembrava da Fafiche de lá, né? Mas é pouca coisa, né? Mudando um pouquinho de assunto, assim, falando da sua pesquisa, como é que foi essa mudança tão brusca da lógica para a filosofia brasileira? Aconteceu o seguinte. Eu sempre achei que em algum momento da minha vida eu teria que estudar a filosofia brasileira. Afinal de contas, estou no Brasil, estou estudando filosofia, eu tenho que aplicar isso ao Brasil. Mas é claro, né, o curso que eu estava fazendo, as disciplinas que a gente estudava, não tinham nada a ver. Mas havia uma disciplina chamada Filosofia no Brasil, e essa disciplina era ministrada na época pela Marilene Brunelli, né? Depois foi o Chazin que assumiu, né? Mas eu tive aula com a Marilene. O curso não foi assim nenhuma maravilha, tudo, mas eu ficava satisfeito, pelo menos tem alguém que está preocupado em estudar filosofia no Brasil, enquanto isso eu posso mexer com outras coisas. Era como se fosse uma divisão de trabalho. Marilene, você fica aí na filosofia do Brasil, enquanto eu ficar aqui na lógica, né? Se em algum momento você largar a filosofia do Brasil, quem sabe eu, né, me sinto responsável e vou fazer isso. Bom, acontece que eu acho que foi mais ou menos em 2000 ou 2001. O departamento foi avaliado por uma comissão externa. Então veio um professor da USP, um professor da Unicamp e um professor da UFMG que não era do departamento, e eles fizeram uma avaliação geral do curso, grade curricular, fizeram entrevistas com alunos, entrevistas com o professor, biblioteca, vai ser uma radiografia geral do curso, né? E quando eles terminaram de fazer esse estudo, né, na avaliação, eles disseram o seguinte: olha, nós achamos que o curso vai bem, está tudo tranquilo, mas tem um problema que é o seguinte, o curso tem poucas aulas de lógica, tem uma disciplina lógica só, né? E devia ter pelo menos duas, lógica 1, lógica 2, e quem dava aula de lógica era eu, né? E eu geralmente, o meu semestre de lógica, praticamente era lógica 1 e 2 num semestre só, porque a primeira parte do curso eu dava lógica aristotélica, porque eu ainda sou de opinião que quem estuda filosofia tem que conhecer lógica aristotélica, por mais superada que ela esteja. E depois eu dava introdução ao cálculo sentencial, o cálculo das funções, né? E com isso o aluno tinha pelo menos uma tintura de lógica, né, que dava para avançar. Bom, a comissão achou que devia ter lógica 1 e lógica 2, né? E então nós achamos que deve fazer isso. Mas como a grade curricular já estava completa, né? Claro, a solução era tirar a roupa de um santo para vestir outro. Aí a comissão falou o seguinte: olha, vocês têm aí uma disciplina chamada Filosofia do Brasil, que não vale nada, não tem nenhuma importância. Então por que vocês não tiram a Filosofia do Brasil e colocam a lógica 2? Né? A lógica vira a lógica 1, tira a Filosofia do Brasil, põe lógica 2 e pronto, está resolvido o problema. E a Filosofia do Brasil que se dane, né? Quando foi feita essa proposta, é claro, o departamento aceitou, porque, né, era uma... assim, tinha que fazer isso, né? Afinal de contas foi uma comissão externa que avaliou, tinha que tomar uma providência. E isso foi feito. E eu não me conformei. Apesar, né, de que com isso, de certa maneira, a gente pode dizer que a lógica
tinha ampliado os tentáculos, né, sobre o curso de filosofia, porque agora eu já tinha 2 disciplinas, né, lógica 1 e lógica 2. E no começo foi isso mesmo. A lógica 1 eu dava, a primeira parte do curso era lógica aristotélica, a segunda parte do curso eu dava cálculo proposicional e na lógica 2 eu dava cálculos não clássicos, né? Tem até hoje uma apostila minha, chama Lógica 2, Cálculos Não Clássicos. Quem quiser, pega na internet, tá? Na minha página do site Academia, tem a apostila lá disponibilizada, né? Bom, então era para ter ficado satisfeito, né? Porque aconteceu, mas eu não me conformei com a retirada da filosofia do Brasil. Eu falei, eu tenho que compensar isso de alguma forma. Aí, eu tinha eu fazia já uma coisa que os meus colegas não gostavam, mas azar deles, né? Porque era o seguinte, eu tinha a bolsa do CNPq. E pela bolsa do CNPq, chegou uma época que eu tinha 2 bolsas de aperfeiçoamento, que eu podia escolher o aluno e dar, que era do meu projeto de pesquisa, e 4 bolsas de iniciação científica, né? Então, todo ano eu tinha que escolher os alunos de aperfeiçoamento e os alunos de iniciação científica. E para escolher, eu fazia o seguinte, o curso de lógica era no segundo período. Então, no segundo período, eu ficava de olho nos bons alunos. Então, quando eu via que o aluno se saía muito bem, eu chamava para a bolsa. Aí os meus colegas, quando queria aluno para a bolsa de iniciação científica, os melhores já estavam comigo. Eu já tinha conseguido, né, por causa da posição em que se encontrava o meu curso, né? E foi muitos anos isso. Eu acho que eu cheguei a orientar uns 40 bolsistas de iniciação científica com base no meu projeto, né? Então, eu estava muito bem. E a coisa estava caminhando muito bem nesse sentido, e inclusive até os meus bolsistas, não é, eu estava conseguindo pegar dessa maneira. Mas aí eu passei a fazer o seguinte também, nos alunos, assim, já fazia propaganda da filosofia do Brasil, já no segundo período durante o curso de lógica, e convidava os alunos interessados a participar de reuniões que a gente fazia fora do horário de aula, na parte da tarde, né, semanalmente. Quem tivesse interessado aparecia lá e participava das reuniões. E aí, com isso, eu criei o Grupo de Estudos de Filosofia do Brasil, que depois deu a sigla Grupo Fibra, né? Foi muito bem escolhido, porque fibra dá uma ideia de uma coisa resistente, né? E então, o Grupo Fibra começou a funcionar desde 2001 e ficou até 2006, né? Sempre bem movimentado. Aí tinha professor que frequentou também, por exemplo, o Eduardo Soares participou de algumas reuniões do grupo, tinha a professora Regina Mota da comunicação participou de reuniões também, e alguns professores aceitaram inclusive fazer parte, porque até hoje existe uma página do grupo, né? E essa página ela está... como é que eu diria, assim, vocês podem acessar, se colocar Grupo de Estudos de Filosofia no Brasil, vocês acham a página e tem lá as pessoas que já passaram pelo grupo, as atividades desenvolvidas pelo grupo e textos, inclusive, disponibilizados para as pessoas, né? Então, foi mais ou menos com base nisso, né, nessa atividade, que a gente criou esse grupo e praticamente o que aconteceu? Nós passamos a ter filosofia no Brasil fora do horário normal. Né? Foi o jeito que eu encontrei de compensar, né, a ausência da filosofia no Brasil na grade curricular normal, né? E isso foi muito bom, porque aí eu convivi com muitos alunos, tem gente que participa do Grupo Fibra até hoje, né? E que inclusive assim, são militantes mesmo. Um deles, Rodrigo Marcos de Jesus, ele atualmente é professor na Federal do Mato Grosso, né? O Rodrigo constantemente escreve coisas, participa, porque lá na FAGE, desde 2000 eu acho que foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, nós começamos a fazer um colóquio Pensadores Brasileiros. E o Rodrigo participa de todos os colóquios. A gente sempre apresenta as ideias de algum pensador brasileiro e discute essas ideias, né, para ver qual é a relação realmente que possa ter com a realidade brasileira e tudo mais, né? Então, assim, essa movimentação que eu fiz, e ela foi complementada por uma outra coisa também. O meu projeto de pesquisa na época era sobre teoria da argumentação. E
tinha ligação com lógica, evidentemente, né? Mas eu já estava me sentindo dividido, porque eu estava trabalhando na filosofia no Brasil e um projeto de teoria da argumentação estava muito pesado, não estava dando certo. E então eu, assim, criei coragem e, na hora de renovar meu projeto no CNPq, eu apresentei um projeto de filosofia no Brasil, né? De história da filosofia no Brasil. E o projeto foi aprovado, né? Aí eu comecei a trabalhar como pesquisador do CNPq num projeto de história da filosofia no Brasil, né? E ao mesmo tempo trabalhando no grupo Fibra, né? E com muita interação, inclusive com professores de outras áreas também. Inclusive professores geralmente mal vistos pela ANPOF. Mas isso aí, talvez, por ocasião, oportunidade de alguma outra questão, a gente pode chegar nisso, tá? Mas, então, nós tivemos assim, um grande desenvolvimento dessas atividades e foi graças a elas que eu escrevi o primeiro volume da minha História da Filosofia do Brasil, né? Que saiu em 2013. E até agora as pessoas me o segundo, né? Já faz 6 anos, né? Graças a Deus está pronto. Tá? Já foi encaminhado para a Loyola, né? E eu agora vai depender da Loyola para sair a tempo, né? Mas o segundo volume deu 900 páginas de arquivo PDF, de arquivo Word, né? Eu acredito que vai dar um pouco menos, que o pessoal da editora sempre dá um jeitinho de diminuir o tamanho da fonte, né? Melhorar a coisa para diminuir o tamanho, mas vai ficar bem grandezinho. E é um período curto, de 1808 a 1843, e tem muita coisa que foi colocada, né, que eu acho que vai contribuir de alguma maneira para mudar a visão que as pessoas têm, pelo menos a visão tradicional da história da filosofia do Brasil. Então isso tudo foi graças, né, à retirada da filosofia do Brasil da grade curricular do Departamento de Filosofia da UFMG. O Grupo Fibra começou a trabalhar a partir daí, né? Quando eu saí da UFMG, o Grupo Fibra praticamente se transferiu para a FAGE, né? E inclusive esse colóquio Pensadores Brasileiros conta com a participação do Grupo Fibra também. E também diversos congressos aí de filosofia do Brasil a gente tem participado. Então a coisa cresceu, né, nesse sentido, mas a causa principal foi essa, tentativa de compensar uma coisa que eu achei que tinha sido mal feita, né? E com isso acabou gerando uma pesquisa bem maior, né? Que eu espero que possa servir de alguma coisa no futuro. Você falou muito do Grupo Fibra, né? Da filosofia brasileira. Você tem alguns pensadores brasileiros, filósofos brasileiros que você gostaria de citar, assim, que você tem você acha que são mais importantes, se destacaram mais? E dentre eles, alguma mulher? Olha, eu posso dizer o seguinte, antes de te dar uma resposta, eu vou tentar mostrar assim, qual é o panorama geral da filosofia no Brasil atual, né? Esse panorama, ele é assim, um panorama bastante esquizofrênico. Assim, é como se a comunidade filosófica brasileira fosse esquizofrênica. Por quê? Porque as pessoas desenvolvem atividades e não se comunicam, né? E a causa disso está no seguinte: por um lado, na época que a USP foi criada, né, a filosofia estava a cargo dos advogados. No século XIX, era médico e advogado que mexia com a filosofia, porque não tinha curso de filosofia específico, né? Mas os médicos estudavam filosofia no currículo da medicina e os advogados também estudavam. E alguns se sentiam animados a escrever filosoficamente. E, na minha opinião, até com muito mais assim, originalidade e muito mais coragem do que nos dias de hoje. Mas tudo bem, o que acontece? Quando foi criada a USP, né, a filosofia, foi criado o departamento de filosofia na USP. E esse departamento dava aula de filosofia. Só que os advogados, né, liderados inclusive pelo Miguel Reale, né, que assim, tem todo um histórico de direita, porque ele foi, vamos dizer assim, o mentor intelectual do integralismo, por exemplo, né? Então as pessoas associavam muito, e o Reale era preocupado com a filosofia do Brasil. Então isso criou a seguinte questão, né? Se você está interessado em filosofia do Brasil, você é direitista.
Entendeu? Na época havia isso. E é um absurdo um negócio desses, mas, né, foi criado isso. Tanto é verdade que os professores da USP, né, seguiam o lema que o Paulo Arantes coloca no livro dele, o Departamento Francês de Ultramar. Ele falava assim, olha, curação à esquerda, né, e interpretação de texto. Entendeu? Quer dizer, o seu coração está à esquerda, mas você se isola na interpretação de texto porque não dá para mergulhar nessa realidade desgraçada. Né? Ver se tem condição. Isso é uma espécie de escapismo, de alienação completa. Né? Mas era uma coisa que as pessoas praticavam. Mas de qualquer maneira, o que aconteceu é o seguinte: os advogados, de um modo geral, estavam mais ligados ao Miguel Reale e à direita e tinham interesse em filosofia no Brasil. E os filósofos, propriamente ditos, estavam mais ligados à esquerda, né? E não tinham muito interesse pela filosofia do Brasil, com a rara exceção do Cruz Costa. Né? Mas o Cruz Costa é um problema, porque, primeiro, era um cético total. Então, qualquer um que apresente algum texto de metafísica para ele, ele vai acabar com o texto, vai achar que não vale nada. Né? E estudou muito mal o século XIX. Se você olhar lá as obras que ele leu, realmente dá até dó. Entende? E é considerado uma figura importante da tradição da historiografia, da filosofia brasileira. Né? Tem que ser modificado isso a todo custo. Né? Eu tenho, inclusive, um texto que eu escrevi recentemente, está, inclusive, na página do sítio Academia, né? Cruz Costa como historiador da filosofia brasileira, tentando mostrar que ele, como historiador, não serve de exemplo para ninguém. Né? A gente deveria evitar fazer a história da filosofia brasileira como ele fez. Bom, então o que acontece? Quando foi feito um concurso lá para a Cátedra de Filosofia, o Cruz Costa, que era filósofo, se candidatou e diversos advogados se candidataram também. E a candidatura deles foi negada. Eles não conseguiram se candidatar, só o Cruz Costa que ficou. Isso deu uma briga muito grande na época, mas foi o momento em que a filosofia conseguiu, de certa maneira, se libertar da influência do direito, né? Porque ela estava nas mãos dos advogados. De repente ela adquiriu independência. Né? Mas adquiriu independência às custas de quê? De uma total negação da filosofia brasileira. Porque na época era mais ou menos assim, se você é de direita, então você é muito nacionalista e você vai achar que existe uma filosofia brasileira. Se você é de esquerda, você sabe que esse país não vale nada, que é uma porcaria, então como é que você vai falar que tem filosofia aqui? Né? Isso cria, quer dizer, a própria perspectiva filosófica assumida, né, cria essa diretriz. Né? E isso, né, criou uma oposição muito grande entre esses dois grupos, e isso acabou assim, teve um conflito em 1979 na PUC. E esse conflito, então, foi assim, o que realmente criou essa divisão esquizofrênica que eu estou citando. É que uma professora, Ana Maria Mug, ela fez uma apostila, montou uma apostila de textos, né, para apresentar para os alunos no curso dela. E um dos textos era do Miguel Reale. E o departamento achou ruim. Outros professores do departamento não gostaram da ideia de ter texto do Reale, né? E acharam que ela devia tirar. E eu não sei bem se ela tirou. Eu sei que ela não gostou da situação, reclamou, contou para o Antônio Paim, que era grande amigo do Miguel Reale, e o Paim, inclusive, tem um histórico muito diferente, né? Porque ele estudou na Rússia, né? Foi comunista de carteirinha e depois virou um direitista também de carteirinha, né? Absolutamente conservador. E o Paim, né, que muito interessado na filosofia brasileira também, né, o Paim então desencadeou um movimento, né, em defesa da Ana Maria Mug, né, e da liberdade acadêmica, etc. Aquilo criou uma confusão e inclusive o Paim pôs a culpa no Padre Vaz. Né, falou que o Padre Vaz era, com a ação popular, etc., tinha influenciado os professores da PUC, que estavam querendo cortar o texto do Reale, etc. e tal. E, então isso criou uma animosidade entre o Paim e o Padre Vaz, um não podia ver a cara do outro. Né? E tem inclusive um livro que o Paim publicou chamado Um Debate Memorável, Liberdade Acadêmica, um Debate Memorável, com todos os artigos publicados em jornais, né, de um lado e de outro. E vocês notam, filosofia no jornal, né? Foi uma época em que isso aconteceu. Mas o certo é que isso, assim, criou uma cisão
que é assim, ó, tem o grupo que interessa pela filosofia no Brasil, esse grupo está ligado à Revista Brasileira de Filosofia, ao Instituto Brasileiro de Filosofia e à Academia Brasileira de Filosofia. Então esse grupo, né, e busca financiamento inclusive no Ministério do Exército. Tá? Porque é mais de direita, então fica mais fácil ali no Exército. Né? Já o grupo que, vamos dizer assim, dominado pela ANPOF, né, pelas revistas da ANPOF, pelos cursos de pós-graduação da ANPOF, não estão preocupados com a filosofia brasileira, pelo menos ela é uma preocupação muito menor, né, estão mais preocupados com o comentário de texto, né, e esse grupo, então, ignora completamente o outro. Né? Então, isso é que cria a esquizofrenia que eu estou citando. Então, a situação no país, assim, está cheia de gente estudando filosofia no Brasil, mas essas pessoas são ignoradas. E como se não bastasse isso, né? Então vocês têm de um lado o grupo da ANPOF, de outro lado o grupo da Sociedade Brasileira de Filosofia, né? E de outro lado vocês têm autores independentes, como por exemplo Mário Vieira de Mello. Vou citar um aqui que as pessoas sempre ficam na dúvida se deve ser considerado brasileiro ou não, que é o Roberto Mangabeira Unger, né? Mas tem diversos outros, principalmente alguns que foram diplomatas, porque essa figura do diplomata filósofo é uma figura que nós herdamos dos portugueses, só que os portugueses chamavam esse indivíduo de estrangeirado, porque ele saía de Portugal, ia trabalhar ou estudava fora, né? E trabalhava como diplomata, e quando voltava assustava com o atraso de Portugal. Então o estrangeirado era um indivíduo que queria mudar Portugal, porque Portugal era um país muito atrasado. Esses diplomatas filósofos aos quais eu me referi, eles foram formados no Instituto Rio Branco. E o Instituto Rio Branco, até algum tempo atrás, era responsável por uma formação filosófica completamente diferente das formações filosóficas ministradas nas outras tendências que eu citei. Então, por exemplo, quem estuda e se forma em filosofia pelo lado da ANPOF, acaba se apaixonando pelo comentário de textos de pensadores estrangeiros. Quem acaba estudando filosofia pelo lado da Academia Brasileira de Filosofia, acaba se apaixonando pelo comentário de texto de brasileiro. E notem, sempre a mesma coisa, comentário de texto, porque a nossa tradição ibérica é voltada para o comentário. Mas, né, o Instituto Rio Branco, ele formava diplomatas e cobrava dos diplomatas que eles oferecesse uma contribuição filosófica pessoal nos seus trabalhos. Eu, por exemplo, fui membro da banca de mestrado da Isabela, filha da professora Lívia Guimarães. A Isabela fez o Instituto Rio Branco, ela cursou lá. Então, a dissertação de mestrado dela era sobre antropofagia e cosmopolitismo. Uma tese assim original, quer dizer, uma dissertação original que era só dissertação, mas porque se exigia dela que pensasse a filosofia, ou melhor, pensasse a realidade brasileira filosoficamente. Isso era o que o Instituto Rio Branco fazia. Infelizmente, pelo contato que eu tive com um diplomata lá, que participou de alguns colóquios nossos, né, isso acabou. Inclusive, a gente ia fazer esse ano, no mês de junho, em Brasília, no Instituto Rio Branco, um colóquio de pensadores brasileiros, e ele foi cancelado graças à vitória do presidente Bolsonaro, né? Porque a gente sabia que dali para frente isso não ia mais ser possível, né? Então, o Instituto Rio Branco chegou a produzir pensadores, né, com José Oswaldo Meira Pena, o Zé Guilherme Melchior, o Mário Vieira de Mello, que são pensadores que assim refletem sobre a nossa realidade de uma maneira filosófica e pessoal. E isso já é importante. Então, a nossa comunidade filosófica é muito mais complexa do que aparenta à primeira vista. A gente está acostumado a olhar do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é o quê? ANPOF. ANPOF faz o quê? Comenta texto de pensador estrangeiro e não tem muito interesse pela filosofia brasileira. Então, nós achamos que tudo é assim, mas não é verdade. Tem muita coisa dos outros lados também, né? E eu tenho tentado, desde o começo, um diálogo com essas pessoas. Porque você não pode, só porque o outro lá aparentemente é de direita, você não vai dialogar com ele, não vai examinar o que ele escreveu e o que ele produziu. No meu trabalho, por exemplo, de
História da Filosofia do Brasil, eu examino os textos do Paim. Eu não tenho uma opinião favorável, boa, né, positiva a respeito dele, mas eu tive que pegar, ler e mostrar onde eu acho que está errado, né? Isso é que é debate filosófico, isso é que é, né, atividade filosófica e no sentido mais assim, aceitável da palavra, né? Então, existem pensadores que estão numa faixa de terem contribuído pessoalmente com alguma coisa, mas não serem levados em conta porque aqui no Brasil, por exemplo, entre um Wittgenstein e um Mário Vieira de Mello, todo mundo vai querer estudar Wittgenstein, né? Então tem isso. Agora, dentre os pensadores que eu estudei, assim, que eu tenho examinado, né, já que você me pediu uma lista, né, no século XIX, por exemplo, eu fiquei assim, muito impressionado com o Marquês de Maricá, que é pouquíssimo lembrado, né, mas escreveu Máximas, Pensamentos e Reflexões, tipo La Rochefoucauld, né? É claro que não é do nível do La Rochefoucauld, mas se a gente pensar que até hoje as pessoas leem o Marquês de Maricá, não faz sentido ele não aparecer nos manuais de história da filosofia, né? Ele é ignorado, né? Outra pessoa que me impressionou muito foi a Anísia Floresta, né? Escrevi um livro, inclusive, sobre ela, não sei se vocês sabem, né? Esse livro pode ser acessado gratuitamente na internet, e o livro, quer dizer, foi tudo que eu consegui de informação sobre ela, eu coloquei no livro, e nesse livrinho sobre ela. E no livro de História da Filosofia do Brasil eu reduzi, né, compactei mais, porque se fosse colocar tudo que tem sobre cada um, aí ia ficar muito grande, não ia dar para seguir. Mas ela é uma pensadora admirável. E tem uma outra também, assim, muito interessante também, chamada Ana de Barandas, que parece que foi amiga da Anísia Floresta, e ao que tudo indica, porque as pessoas acham que a Anísia Floresta foi a primeira autora feminista brasileira, mas é porque ela traduziu do francês para o português uma obra atribuída falsamente a Mary Wollstonecraft, que é uma grande feminista, né? E então, mas como o texto que a Anísia traduziu não tinha nada a ver com a Mary Wollstonecraft, as pessoas no começo não compararam, né? Porque normalmente aqui no Brasil as pessoas falam muito sem procurar justificar primeiro, né? Acharam que a Anísia tinha feito uma adaptação, uma espécie até de traquinagem, né, para o português. Então, o que a Anísia, a tradução da Anísia, na realidade, já era uma elaboração pessoal. Não é verdade. A Anísia fez uma tradução super fiel do texto francês que ela escreveu, que foi um texto traduzido do inglês para o francês, e a autoria é de uma pessoa anônima que se chamou de Sofia. Sofia é uma pessoa de qualidade, né? Esse é o nome da autora. Então, a obra da Sofia, que foi escrita em inglês, foi traduzida para o francês, e a Anísia traduziu do francês para o português. Eu tive o trabalho de pegar todas as obras, e atualmente na internet você pega tudo, né? Então eu peguei o texto em inglês da Sofia, o texto traduzido para o francês, e inclusive sem o nome do autor, e escrito à mão, assim, Madame Godwin, porque a Mary Wollstonecraft, com o tempo, ela casou com Godwin, então ela era chamada também de Madame Godwin. E a Anísia caiu nessa, achou que, de fato, era da Madame Godwin, quando na realidade não era, né? Então, a Anísia fez uma tradução. E antes da tradução da Anísia, a Ana de Barandas escreveu um diálogo entre 3 pessoas, uma moça, um primo e um tio, né? E a moça defende ideias assim bastante heterodoxas e bastante feministas para a época, né? Brasil, século XIX, já é inacreditável você ter uma pessoa como Anísia Floresta, né? A cultura daquela mulher é impressionante, né? E não é só ela, né? Eu acredito que ainda tem mais gente. Ela teve inclusive uma inimiga, eu esqueci o nome dela, acho que ela chamava Isabel, que meteu o pau na Anísia, mas também escreveu,
Então é outra também que mereceria ser estudada no século XIX. Século XX, então, está cheio de autoras femininas, né, que mereceriam ser consideradas. Mas o povo não olha nem para os masculinos, que dirá as femininas, né, numa sociedade que ainda tem essa sobra de machismo aí no ar. Né? A própria história da filosofia nossa é totalmente machista. Difícil se achar alguma coisa que tenha, né, algum sabor feminista. E o caso do Brasil eu achei excepcional a gente ter uma pensadora do naipe da Anísia Floresta em pleno século XIX. Né? E a atitude de vida que ela tomou, impressionante, sabe? Eu acho que tem tudo a isso, né? No momento nós estamos com uma situação assim, Márcia Tiburi, por exemplo, tendo que viajar para o exterior, morar no exterior, porque está ameaçada, né, pelas correntes reacionárias. Então, a situação, desse ponto de vista, né, o que eu diria assim, tem muitas mulheres pensadoras muito boas, de excelente qualidade, que mereceriam ser estudadas, mas que não estão sendo por conta desse contexto que nós vivemos. Né? Então, Margutti, sobre a filosofia brasileira, qual a importância do FMG na filosofia brasileira e a importância do Padre Vaz? Olha, houve uma época em que o Janotti, ele dizia que tinha de importante na filosofia brasileira em Minas era Padre Vaz e o Zé Henrique Santos. Né? E depois ele disse que como o Padre Vaz faleceu e o Zé Henrique se aposentou e, né, mudou para São Paulo e tudo mais, então para o Janotti acabou a filosofia em Minas. Né? Eu acho que isso é completamente equivocado e pensando apenas em termos de filosofia brasileira. Né? Primeiro a gente tem o seguinte, o caso do Padre Vaz é assim, único, né? Ele contribui grandemente, mas é difícil dizer que a contribuição dele é a filosofia brasileira. Né? A filosofia do Padre Vaz é a filosofia universal, europeia, tradicional. Tem um texto do Padre Vaz que eu admiro muito e que eu acho que tem mais a ver com a realidade brasileira, apesar de estar sob a roupagem da filosofia europeia. É um artigo que ele escreveu chamado Cristianismo e Consciência Histórica. Esse texto ele foi escrito em duas partes, né? E o texto trata da questão assim, de uma forma totalmente universal, abstrata, tudo mais. Mas quem lê o texto e é católico, e é da época que foi escrito o texto, imediatamente sente a possibilidade de aplicar aquilo à realidade brasileira. Então, isso é uma façanha, porque você escrever um texto universal, que tem aplicação, né, prática na sua realidade, né, é muito difícil de acontecer. Por exemplo, não é o caso de um Mário Vieira de Mello, que fala direto da situação do Brasil, diz que o Brasil precisa de um novo projeto ético, etc. Então é outra coisa. O Padre Vaz fica no nível universal, mas o que ele fala tem uma aplicação. Isso é difícil de acontecer, como eu falei, né? E nem sempre é o caso, nem sempre é necessário. Bom, além dessa contribuição do Padre Vaz, né, que é a contribuição assim, de um pensador sistemático e que, de certa maneira, se a gente pensar na história de vida dele, o Padre Vaz, quase que a gente poderia dizer que tem duas fases no pensamento dele. Na primeira fase, ele é mais revolucionário. Na segunda fase, ele sentiu os reflexos da postura dele e da opressão que ele começou, da pressão que ele começou a sentir. Então ele assim, se retraiu um pouco, né? E começou a produzir algo filosoficamente mais voltado para o lado universal, né? Então, no caso do Padre Vaz, eu diria o que realmente tem assim de mais brasileiro nele é esse texto Cristianismo e Consciência Histórica, que inclusive vai inspirar muita gente posteriormente para verdadeiras militâncias políticas, inclusive no país, né? Bom, agora, por outro lado, nós temos assim pessoas como o Zé Raimundo Maia Neto. O Zé Raimundo tem uma obra clássica sobre Machado de Assis e o pirronismo, né? E é uma obra que merece todo o respeito, né? Fantástica a obra do Zé Raimundo. E é uma obra voltada para a filosofia brasileira, né? É um pensador, quer dizer, é um escritor, mas é o que eu chamo de literato-filósofo, né? O Machado de Assis é um literato-filósofo. Se aqui no Brasil, às vezes, você não consegue ter uma pessoa que construa um sistema filosófico, você consegue encontrar um escritor que produz, que expressa intuições filosóficas com muita competência. É só, por exemplo, Clarice Lispector, né? Clarice Lispector é uma filósofa disfarçada de escritora,
né? Então, a gente tem muito disso aqui. E o Zé Raimundo, ele então caminhou muito nesse sentido, né? Tem o trabalho do Ivan, por exemplo, né? O Ivan tem uma parte da obra dele que é mais voltada para a filosofia universal, tudo mais. Mas esse trabalho dele sobre a filosofia no Brasil, né? Legados e perspectivas, né? É um trabalho de fôlego, né? E é um trabalho em que ele tenta, vamos dizer assim, fazer um exame da filosofia brasileira, né? Um exame metafilosófico da nossa filosofia. Eu não concordo com algumas partes, principalmente o começo do Ivan, quando ele fala da filosofia colonial e filosofia no século XIX, porque eu acho que ele se inspirou na visão tradicional, então ele vai falar o que já falaram, ou vai se inspirar no que já disseram, e isso não acho que é o mais adequado. Mas quando começa a chegar perto do mundo do Brasil contemporâneo, aí já é a experiência do Ivan que está contando. Aí a coisa fica muito mais clara e ele acompanha mais, né? Então vocês têm o trabalho do Zé Raimundo, o trabalho do Ivan, quero ser cabotino, mas tem o meu trabalho também, né? História da filosofia no Brasil, agora já está no 2º volume, por exemplo. Quer dizer, tem uma contribuição voltada para a filosofia no Brasil aqui, né? E não são apenas os professores, tem que lembrar isso. Quando eu era... quando eu trabalhava no departamento, eu fiz muito disso. Os alunos assim que estavam interessados, né, do Grupo Fibra, que queriam fazer mestrado, eu combinava com eles, por que você não faz, então, por exemplo, teve uma aluna, Marília, que fez sobre Clarice Lispector, né? Teve outro, o Alex, que fez sobre Machado de Assis. Depois o Alex continuou com o Machado de Assis com o Zé Raimundo. Então a gente começou a fazer isso. A minha teoria é o seguinte, olha, o pessoal não quer saber de filosofia no Brasil, isso é proibido. Mas se a gente pegar um pensador brasileiro, né, e tratar filosoficamente esse pensador brasileiro, a gente fica naquele limite assim do pode e não pode, né? E com isso você vai ganhando espaço, né? Vai forçando. E foi isso que nós fizemos. Então, eu tenho a aluno que fez dissertação sobre Drummond, né? Aluno que fez dissertação sobre aquele jesuíta que saiu até, eu esqueci o nome dele. Agora deixa, mas assim, tem diversos autores que foram trabalhados, né, por alunos meus que estavam preocupados com o pensamento filosófico brasileiro e justamente através das dissertações a gente forçava a barra, né? Você introduz um assunto brasileiro num departamento que está muito mais preocupado com outras coisas, mas que não tem nada de errado em princípio, né? Ou se tiver errado é muito pouco, é só alguma antipatia, né? Então você consegue ir forçando. E isso aconteceu no departamento, espero que continue acontecendo. Aliás, a tese recente do Alex, né, orientado pelo Zé Raimundo, é um exemplo disso, né? Então eu acho que a situação tende a caminhar nessa direção, e aí eu diria o seguinte, que está aparecendo no lado da Ampof uma espécie de bolha de filosofia brasileira que está crescendo, né? Que eu espero que não vai estourar de repente, né? Mas que esse crescimento, e aqui no Departamento de Filosofia nós temos provas claras disso, né? Esse crescimento pode significar um estímulo ao retorno a esses estudos, né? E as pessoas passem a se interessar, porque realmente tem muita coisa que vale a pena ser estudada, e afinal de contas, se nós não sabemos de onde viemos, onde estamos, nós não vamos saber para onde nós vamos. E de onde viemos é isso, tem que olhar o nosso passado. Por pior que ele seja, por mais... né? E aí é que eu acho também, nós não podemos avaliar nosso passado com critérios europeus. Isso aqui não é Europa, isso aqui foi um país colonizado predatoriamente pelos portugueses. Então o que a gente conseguiu aqui pode levantar a mão para o céu, né? Se tem alguma coisa positiva, foi feita a suor e sangue, né? E isso tem que ser levado em conta. Já na Europa não, a coisa foi muito mais fácil, né? Mas usar critérios europeus para nos avaliar não faz o menor sentido, né? Então eu acho que tem realmente uma contribuição. E hoje, assim, qual que é o papel do ensino de filosofia contemporânea aliás, na contemporaneidade, sabe, da filosofia brasileira? E aí essa provocação mesmo, assim, de quem tem medo da filosofia brasileira? Isso aí tem a ver com... são duas coisas que a gente poderia dizer. Primeiro, assim, nós estamos vivendo uma situação, né, que, de certa maneira, está retrocedendo aos períodos
assim, negros, né, da ditadura. E nessa época a filosofia era mal vista, as pessoas tinham que assistir aula de OSPB, né? E, vamos dizer assim, havia toda uma censura, né, em cima da atividade filosófica. Bom, nos dias de hoje, eu acho que o papel dos filósofos é se levantar, se insurgir contra isso. Defender a filosofia a todo custo, né? E principalmente levando em conta o seguinte, mas tem que saber qual é o inimigo, contra quem nós estamos lutando, porque eu acho que as pessoas não estão prestando atenção no que de fato está acontecendo. O problema é o seguinte, vocês vejam, por exemplo, que tanto o Bolsonaro como o Weintraub, eles afirmam que a filosofia e a sociologia, assim, não rendem dinheiro, né? Não tem nenhuma repercussão social imediata, né? Então eles não vão, assim, apoiar essas atividades em função disso. Isso é uma mentira ideológica muito grave e que está escondendo uma coisa mais complicada. E eu explico por quê. Primeiro, o Bolsonaro e o Weintraub foram alunos do Seminário de Filosofia do Olavo de Carvalho. Se eles foram alunos do Olavo e falam mal da filosofia, ou o Olavo é um professor que não vale nada, né? Ou então o Olavo ensinou alguma coisa para eles, né, contra a filosofia que nós estamos praticando. E o que o Olavo ensinou é o quê? Que o Brasil atual, os meios de comunicação, as universidades estão dominados pelo marxismo cultural. Então a filosofia, né, que nós praticamos para esse pessoal é marxismo cultural. E isso é uma teoria conspiratória, né? E engraçado, né? Eles tiraram até bem, eles foram atrás da Escola de Frankfurt, porque a teoria crítica da Escola de Frankfurt é uma teoria, ela propõe assim que você entre na realidade, né? Você faz a teoria, mas você age na sociedade. Então eles falaram, ó, o pessoal se apropriou desses conceitos da Escola de Frankfurt e inventou o marxismo cultural, então eles estão entrando em tudo quanto é lado, né? Você defender, por exemplo, LGBT, LGBT, né? Isso tudo é o quê? É a esquerda cultural que está dominando o país, né? Nós temos que manter o quê? Contra isso, o que é que nós temos que fazer? Defender os valores cristãos tradicionais, né? Então, vocês vejam que nós estamos vivendo uma época em que essas ideias do Olavo de Carvalho estão colocadas aí, né, direto e reto. O que Weintraub chama de balbúrdia na Universidade da Bahia, por exemplo, na realidade é o que é o marxismo cultural. Ele não quer falar isso porque ele tem medo de dar o braço a torcer, de deixar as pessoas chegar... Por exemplo, quando o Bolsonaro chama os estudantes que saem de idiotas úteis, né? Os idiotas úteis são... isso é a expressão do Olavo de Carvalho, né? Então, o que eu acho que no momento nós temos que fazer para que a filosofia mantenha uma posição e enfrente esse obscurantismo todo, né, primeiro, é impressionante dizer, tem que estudar o Olavo de Carvalho, saber o que esse camarada está dizendo, para poder rebater as ideias dele, né, e desmascarar as posturas ideológicas. Quando eles falam em balbúrdia, de idiotas úteis, quando eles falam, né, em inutilidade social, né, da filosofia e da sociologia, nós temos que mostrar que por trás disso se esconde uma visão ideológica e que essa visão ideológica não é aconselhável, né? Ela não tem justificativa. Então eu acho que a coisa, no momento, nós estamos numa posição de luta nessa direção, sabe? O que puder ser feito nesse sentido, deveria ser feito, né? Mas sempre tomando cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas ficam se defendendo, né, das acusações feitas que na realidade estão ocultando a verdadeira causa. Tem que desmascarar a verdadeira causa ideológica para, através do combate a ela, aí realmente você pode defender o que é a filosofia. E, inclusive, desmascarar essa teoria conspiratória do marxismo cultural, né? Agora, como você falou aí, né, quem tem medo da filosofia brasileira, eu tive um problema porque eu interagi com o Ricardo Vélez Rodrigues, o antigo ministro da Educação, né? Porque ele estuda filosofia brasileira, ele participou de um colóquio de filosofia brasileira lá na FAD, né? Uma pessoa educadíssima, pessoa finíssima, né?
que assim, eu nunca pensei que ele pudesse ter as ideias que ele tem, né, pelo trato que eu tive com ele. Mas ele escreveu um texto, né, porque da hora que ele virou ministro da Educação, as pessoas começaram a procurar, né, tudo que ele tinha produzido. E tem um texto dele que ele fala, né, quem tem medo da filosofia brasileira, e desenvolve uma teoria conspiratória na qual o ministro Ludwig, né, ele deu a CAPES e o CNPq para a esquerda brasileira, para que a esquerda se sossegasse, né, não atrapalhasse mais, e deixou a direita, ou seja, a Sociedade Brasileira de Filosofia, PAIM, Instituto Brasileiro de Filosofia, né, as moscas, né, para que a situação pudesse ser acalmada. Né? E desde esse momento, então, só a esquerda está recebendo. Olha só o marxismo cultural aí, né? A esquerda que está controlando a CAPES e o CNPq através desse conluio que foi feito através do Padre Vaz. O Padre Vaz não tem nada a ver com isso. O Ludwig não tinha interesse, nem precisava preocupar com a esquerda. Na época a esquerda já estava completamente derrotada, a guerrilha já tinha acabado. Isso é uma pura teoria conspiratória. Né? Mas o Vélez Rodrigues, no final do artigo dele, ele fala que mesmo assim, porque aí a esquerda, né, que tomou a CAPES e o CNPq não queria a filosofia brasileira. Aí ele fala, mesmo assim tem gente que estuda e me coloca na lista. Né? Aí parece que eu estou do lado dele, né, trabalhando aquilo tudo. Aí eu tive que escrever, eu não sei se vocês viram, eu escrevi uma nota de esclarecimento na Ampof, né, mostrando, não tem nada a ver com isso. Né? Nós temos um interesse comum, que é a filosofia brasileira, mas essa teoria conspiratória, eu não tenho nada a ver com ela, né? E até na época, se eu tivesse assim, mais noção da influência do Olavo de Carvalho na história, eu teria falado que essa tese conspiratória é a ideia de que a CAPES e o CNPq estão dominados pelo marxismo cultural. Né? Isso que é o nosso inimigo atualmente, sabe? Acabar, desmascarar essa ideia mirabolante de marxismo cultural e mostrar o que nós fazemos não tem nada a ver com isso. Né? Bom, então é isso. Agradeço pela atenção, peço desculpas pela prolixidade.